Bem-vindo ao UFC, como é que você está se sentindo? Obrigada, estou muito feliz, estou muito realizada. Como eu disse lá no octógono, foi um sonho que eu conquistei, que eu realizei, e eu não tinha como estar mais feliz do que ter ganhado da forma que eu ganhei. Thank you so much. I feel happy, I feel accomplished. Just like I said in the octagon there's a dream that I've always wanted to come true, and there's no way I couldn't be happier. Is this how you expected it to go, or did you think you'd have to fight a little bit longer with her and this debut might be a little bit more tough? Você esperava que a luta fosse mais ou menos assim, ou que ela pudesse ser assim, ou você achou que, eu vou ter que encarar uma briga com ela por algum tempo? Eu idealizei isso muito na minha cabeça, eu repetia isso mentalmente, que eu poderia nocautear ela. Eu treinei, eu evolui muito a minha trocação, então eu acreditei muito na minha mão. Os meus treinadores também falaram que eu poderia conectar ela, que eu conseguiria derrubar ela com a minha mão. Então eu idealizei isso muito na minha cabeça e aí veio o resultado. I visualized that a lot. I kind of manifested a lot that I could do this, that my hand could get through and I could do some damage. My coaches too, they said you can connect and you can actually knock her down with your hands. And I kept going at it. I kept visualizing, manifesting, and you saw the result. And I got to imagine just having your debut a win is great, and then having a first round finish is great, but having it be your first TKO, that has to be extra special. Eu imagino que ganhar a tua primeira luta, a tua primeira vitória, no primeiro round e também teu primeiro nocaute. Deve ser muito bacana. Sim, eu falei exatamente isso essa semana. Eu falei, cara, eu nunca ganhei de nocaute na minha vida, falta isso. Imagina estrear ganhando com nocaute, então aconteceu. Então eu estou muito feliz, espero que tenha muitos mais nocautes ainda no UFC e é isso, estou muito feliz, eu treinei muito para isso. Yeah, that's why I've been saying this all week. Is like I never had one in my life. But wouldn't it be great to actually do this? I'm very happy. Just it feels very accomplished, and I train a lot for this. What's next for you? Do you know when you want to get back in there, or who you'd like to fight next? E agora, o que vem próximo? Quando é que você idealmente gostaria de voltar a lutar? Algum nome que você gostaria de lutar? Talvez algum local onde você queira lutar? Agora eu vou descansar, né? Eu treinei, fiz um camp muito forte, treinei bem, perdi peso bem. Eu quero voltar a lutar. Queria lutar no Brasil, né? Se eu tivesse a oportunidade de lutar no Brasil, eu estaria muito feliz. Seria uma coisa muito bacana estar lutando no UFC lá. Eu sempre levei muito público para os eventos que eu lutava no Brasil. Acredito que estando no UFC eu levaria o dobro. Então, se não acontecer no Brasil, eu quero voltar a lutar em dezembro. Começo de dezembro eu quero voltar a lutar. I want to rush right now. I want to kind of, just take it easy because I had a very hard camp. No, opponent in mind, but if I could maybe fight in Brazil in November, I think it would be a great opportunity to fight. I've always taken a lot of people to the fights. I've always actually brought in a crowd, and I think I can bring double if I'm in the UFC, being in São Paulo too. But if I'm not able to fight in São Paulo, I think I would like to fight before December. I saw on Instagram there's a picture, one of your posts has a post about Ronda Rousey. Was she a big inspiration to you, especially with the connection with the judo background? Eu vi num post de Instagram, tem uma foto da Ronda Rousey. Ela foi uma fonte de inspiração para você aqui com a carreira dela no UFC, especialmente com a conexão com o judô? Sim, foi. Eu sempre fui número 1 da Ronda, continuo sendo. Sou fã de tudo que ela fez pelo MMA, tudo aonde o MMA feminino chegou. Então, eu acredito que ela serviu de inspiração para mim me aperfeiçoar, para mim entrar no mundo da luta. Eu assistia ela desde quando eu era judoca. E eu sempre falei, eu quero ser como ela, eu quero inspirar pessoas como ela inspirou, como ela me inspirou. Então, quando eu entrei pro MMA, tanto que nos eventos brasileiros que eu lutei já me compararam como Ronda brasileira. Então, isso para mim foi uma honra. Então, sim, me inspirei nela e me inspiro até hoje. Yeah, I'm always a #1 fan. I've always looked up to her. I've always admired her career journey and her path from judo. I actually followed her career back from judo all into MMA, and always as a source of inspiration. I've always wanted to do what she did and everything that she did, for judo athletes and also for women's MMA.
So much that in Brazil, in the events in Brazil, they used to call me the Brazilian Ronda. So she's always been a source of inspiration, and she's still a source of inspiration. I'm always going to look up to her. That's great. Last question for me. Daniel, at the end of the interview, called you the Tik Tok Queen. Is that an official nickname, or what's the story behind that? Minha última pergunta. Na entrevista no final no final, na luta, antes de começar a entrevista, você foi chamada de a rainha do TikTok. As pessoas sabem que você é a rainha do TikTok. Você poderia explicar para as pessoas por que a rainha do TikTok? Gente, esse negócio de fazer dancinha pós-luta começou por uma brincadeira minha com minhas amigas. Eu comecei fazendo uma dancinha muito feia, elas me desafiaram a fazer, eu fiz um evento que eu lutei. E aí veio o TikTok na época. E aí eu falei assim, depois de todas as lutas minhas, eu vou fazer uma dancinha do TikTok. E aí eu comecei a fazer, isso pegou. Todo mundo, antes de eu lutar mesmo, ele já me perguntou, e aí, já tem a dancinha pós-luta, pós-vitória, não sei o quê. E aí no evento que eu lutei antes de entrar no UFC, os comentaristas me colocaram como TikTok Queen. E aí também ficou. Eu tenho 2 apelidos. Um é Honda brasileira e outro é TikTok Queen. E acho que esse TikTok Queen vai pegar, porque todas as minhas vitórias vocês vão esperar uma dancinha minha e com certeza vai ter. Well, people, this started as a kind of a challenge amongst friends. They kind of challenged me to have a little, just a small dance after a win. I took up on it. It was pretty ugly. It was a pretty whack dance. Like, I don't think it was. Wasn't happy with it. But then I continued to do it. I got better, and then TikTok came, and I just basically told people, after every win, I'm going to have a dance, like a TikTok dance, ready to go. So much that people before the fights, they approach me and they ask, like, so the dance is ready, right? You have the dance ready to go. So it kind of shifted, like, from Brazilian Ronda to that. So in my last one before coming into the UFC, when I won, the broadcast actually said, she's a TikTok queen. So it's between Brazilian Ronda and TikTok Queen, and I hope I will always have a dance now, and I hope you see a lot of dances after every win. The dance was wonderful, almost as good as the performance. I was a fan. Yesterday, your opponent was one of the last ones to the scale, and she looked like she was really struggling. I expected her to come out and look a lot bigger and stronger. When you were in there, though, did she feel like she had an exceptional size and strength for the weight class? A dança foi tão boa quanto a performance. Sou fã de ambos, foi muito legal. Ontem a tua adversária, ela quando foi para a balança, foi uma das últimas a chegar na balança, ela estava parecendo que o negócio estava complicado. Você achou que isso ia talvez ter alguma influência na luta? Talvez que, de repente, por conta disso, ele ia acabar vindo bem maior para a luta, diferença de peso? Como é que você viu isso? Obrigado por ter gostado da dancinha, agradeço. E sim, eu vi lá na pesagem, eu estava de olho lá na pesagem, eu vi que ela foi uma das últimas a chegar, mas eu vi que ela estava com a fisionomia assim, não tão boa. Então, ao mesmo tempo que ela poderia recuperar bem o peso, ela também não poderia recuperar o peso. Eu acho que ela deve ter sofrido para bater o peso. Então, não tive medo dela estar maior do que eu, não tive medo de nada. Eu acreditei muito em mim, acreditei muito no meu trabalho, e nada do que eu acreditasse na minha cabeça mudaria a luta. Então, para mim, indiferente dela estar maior ou não do que eu na luta, isso não mudaria nada. First of all, thank you so much. I'm glad you liked it. I did see it. I was kind of paying attention to the weight. I saw that she was struggling, but it could have been two things could have happened, right? She could have actually gone up to her regular weight and in good shape, or she maybe would have struggled to bring that back up. I sincerely tried not to care as much as possible because I was worried about what I could bring to it, and I knew she could be bigger for the fight, but I was sincerely like it wouldn't matter whether she made up to her regular weight that she wanted to or not. My focus is what I could do. Turns out it definitely didn't matter. Before you go and celebrate, though, just describe what it's like to come to Las Vegas for your debut. Obviously, having the UFC PI next door, being able to fight in this intimate environment is a really ideal situation. Couldn't ask for a better setup to make a debut. What was it like for you, the experience? E obviamente realmente não importou no final das contas o peso dela. Você poderia falar pra gente, por favor, como é que foi para você estar em Las Vegas para a tua estreia, ter acesso ao PI do teu lado, ter a estrutura do UFC aqui, como é que é para você ter uma estreia como essa no UFC, por favor?
A estrutura do UFC é inacreditável, é uma coisa surreal. A estrutura, tudo que eles disponibilizam pra gente, o PI, eu fui lá todos os dias, eu fiz massagem todos os dias. Então a estrutura que eles dão pra gente é uma coisa que não tem nem como falar, é surreal. Até eu viver isso aqui, eu não acreditava. Minha ficha foi cair vivendo tudo isso aqui, indo lá no PI, recebendo as comidas, o tratamento. O nutricionista me chamou, me acompanhando todos os dias, perguntando como que eu estava, como eu não estava. Então, só tenho a agradecer ao UFC, agradecer por tudo. Obrigado por acreditar no meu trabalho e obrigado pela estrutura que vocês disponibilizam para a gente. The infrastructure of the UFC is amazing. I mean, everything that they put in front of you to actually make you to help you succeed. I went there into the PI every day. I got a massage every day. You talk about like the meals that they get you. The nutritionist was talking to me every day. It's surreal. I really didn't believe until it started dawning on me as I was here every day. It's like how it's just so, the treatment that they give you, the nutrition, the way that they take care of the athlete. It's really amazing. And thank you for the UFC actually to give me the opportunity and for everything and the infrastructure and everything that you provide for all the athletes. Thank you so much.